como saber se a dor nas costas é muscular ou de hérnia de disco. Você sente dor nas costas e fica nessa dúvida. Será que é só muscular? Será que é uma hérnia de disco? Será que tem algo mais sério? Essa dúvida é muito comum e ela acontece porque a dor nas costas tem sintomas parecidos no começo, mas tem causas completamente diferentes. Às vezes é uma contratura muscular, uma sobrecarga, pode ser uma inflamação e às vezes tem sim relação com o disco da coluna. Pode ser uma hérnia, uma compressão ou até uma irritação de nervo. E o grande problema é que muita gente tenta resolver tudo da mesma forma. Faz repouso, toma remédio, passa uma pomada, faz um alongamento por conta própria e espera melhorar. Mas quando a causa não é entendida, a dor pode voltar, piorar ou começar até a limitar a sua rotina. Eu sou o Dr. Danilo Almeida, ortopedista, especialista em dor e medicina regenerativa, e há mais de 2 décadas eu ajudo pessoas a recuperarem movimento, autonomia e qualidade de vida quando a dor começa a limitar aquilo que elas mais valorizam. E uma coisa ficou muito clara ao longo dessa trajetória: dores nas costas não pode ser tratado no automático, porque a coluna é uma estrutura complexa. Ela tem músculos, ligamentos, articulações, discos, nervos. Cada uma dessas estruturas pode gerar dor de um jeito diferente. Hoje eu vou te explicar de uma forma mais simples como diferenciar uma dor muscular de uma dor que pode ter relação com a alteração do disco. Mas já quero deixar muito bem claro, esse vídeo não substitui a avaliação médica. A ideia aqui é te ajudar a entender sinais, mas não você fazer diagnóstico sozinho em casa. Porque na dor nas costas, o mais importante não é adivinhar, é investigar corretamente. A primeira coisa que você precisa observar é como essa dor começou. A dor muscular costuma aparecer depois de um esforço. Por exemplo, você ficou muito tempo em pé, você carregou um peso, você fez uma atividade diferente, ficou numa posição ruim, dormiu de mau jeito, passou horas dirigindo, fez um exercício sem estar preparado, ou passou por algum momento de tensão, onde o corpo ficou todo travado. Nesses casos, a dor geralmente parece uma região endurecida, pesada, dolorida ao toque, como se a musculatura tivesse travado, fechado. Muita gente fala: doutor, parece que deu um nó aqui nas costas. Parece que travou tudo. Meu músculo está duro. E realmente, em muitos casos, a musculatura entra em espasmo para proteger a coluna. É como se o corpo colocasse uma armadura nessa região. O problema é que essa armadura protege, mas também limita. A pessoa fica rígida, com dificuldades para virar, para levantar da cama, para inclinar o tronco, para entrar e sair de um carro. Mas em geral a dor muscular tende a ficar mais localizada. Ela incomoda mais quando você aperta a região. Ela piora com certos movimentos bem específicos. E muitas vezes, geralmente, melhora com calor local, com relaxamento, com movimentos mais leves, correção de postura e tratamento adequado. Agora, a dor relacionada ao disco, ela pode ter um componente diferente. O disco é uma estrutura que fica entre 2 vértebras da coluna. Funciona como se fosse um amortecedor e também coordena a mobilidade. Com o tempo, com a sobrecarga, predisposição genética, esforço, inflamação ou degeneração, esses discos podem sofrer alterações. E em alguns casos, podem irritar, comprimir uma raiz nervosa. Quando isso acontece, a dor pode deixar de ser apenas localizada nas costas. Ela pode descer, irradiar para o glúteo, para a coxa, perna, panturrilha, pé, tornozelo. Pode vir acompanhado de formigamento, dormência, choque, sensação de ferroada, queimação, sensação de peso na perna e até, em caso de maior compressão, perca de força. É aqui está a diferença mais importante. A dor muscular costuma ser mais localizada. A dor do disco, principalmente quando envolve o nervo, costuma seguir um trajeto, um caminho. Ela pode sair da lombar e caminhar para a perna, como se fosse uma linha de dor. Muitos pacientes chegam dizendo: doutor, minha dor começa nas costas e desce para a perna. Ou, parece que eu estou levando um choque, minha perna fica formigando, eu sinto que a perna está falhando. Esses sinais merecem atenção. Não significa automaticamente que você tem uma hérnia grave, mas significa que é preciso avaliar com muito mais cuidado. Outra diferença importante é o que piora a dor.
A dor muscular, a pessoa costuma piorar quando contrai aquele músculo, quando muda de posição bruscamente ou quando toca naquela região que está dolorida. Às vezes, levantar de uma cadeira, girar o tronco, carregar algo leve já piora a dor, mas ela consegue encontrar uma posição que a dor alivia. Já na dor que envolve o disco e nervo, alguns movimentos podem ser bem característicos. Ficar sentado por muito tempo tende a piorar a dor. Inclinar o tronco para a frente piora a dor. Tossir, espirrar, fazer qualquer força vai aumentar a dor na maioria dos casos. A dor pode incomodar mais em uma posição específica e irradiar para a perna. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ficar sentado, eu não consigo ficar em pé, eu preciso levantar toda hora. Quando eu tuço, parece que dá um choque. Quando eu abaixo para calçar o sapato, a dor desce. Essas pistas ajudam e muito na investigação, mas de novo, elas não fecham o diagnóstico sozinho, elas orientam o raciocínio. E existe um ponto que muita gente confunde. Nem toda hérnia de disco dói e nem toda dor nas costas é hérnia. Muitas pessoas fazem ressonância e encontram alterações de discos, protusão, abaulamento, degeneração, desidratação, hérnia e ficam assustadas. Mas o exame precisa ser interpretado junto com a história do exame físico, porque existem pessoas com alterações importantes no exame e pouco até sem dor. E também existem pessoas com exames aparentemente simples e com muita limitação. Por isso, uma frase que eu gosto muito de repetir: a gente não trata laudo, a gente trata pessoas. O exame é uma foto, a consulta é um filme. A ressonância pode mostrar o disco, mas ela não mostra tudo. Ela não mostra como você anda, ela não mostra como você faz força, ela não mostra a sua mobilidade, ela não mostra seu medo, ela não mostra padrão de movimento, não mostra o impacto dessa dor no seu sono, no seu dia a dia, seu trabalho, sua rotina e como ela está tirando a sua liberdade. Por isso, antes de assustar com um laudo, é preciso entender, esse achado realmente combina com a minha dor? Ela combina com o trajeto da minha dor? Ela combina com todos os meus sintomas, meu exame físico? É realmente esse problema que eu estou sentindo? Agora, existe também uma terceira situação que eu vejo muito no meu consultório. A dor começa muscular, mas se mantém porque existe outro problema por trás. Por exemplo, uma pessoa que tem fraqueza muscular, ela tem rigidez, tem sobrecarga, tem desgaste, que é artrose, tem alteração de disco, inflamação, uma postura mantida por muitas horas, sedentarismo, excesso de peso, sono ruim, estresse elevado. E tudo isso vai criando um ambiente em que a musculatura vive em constante defesa. A pessoa trata o músculo, melhora um pouco, mas depois trava de novo. Faz massagem, quiropraxia, melhora 2 dias, mas volta. Toma um relaxante, alivia, mas retorna. Por quê? Porque talvez o músculo esteja apenas gritando por um problema maior. Ele pode ser a vítima e não a causa. É por isso que dor nas costas precisa ser avaliada com profundidade. Não basta perguntar aonde dói, é preciso entender por que dói, quando começou, como começou, o que piora, o que melhora. Essa dor irradia para a perna, tem formigamento, perdeu força, tá difícil de caminhar, consegue dormir e tem sono que você descansa ou não consegue dormir. Isso já aconteceu antes. Tem travamento, tem medo de se movimentar, você tem que pensar 2 vezes antes de fazer um movimento para levantar de uma cadeira, por exemplo. E principalmente, o que essa dor já tirou da sua vida. Porque dor nas costas não atrapalha apenas a coluna, ela muda a forma como a pessoa vive. A pessoa começa a evitar situações prazerosas, uma viagem, pegar a estrada, academia, carregar o filho, carregar o neto, subir uma escada, ficar muito tempo sentado em um jantar. Evita compromissos porque não sabe se a coluna vai aguentar. E quando percebe, não é só a dor que aumentou, a vida diminuiu. Agora, existem alguns sinais de alerta que você nunca deve ignorar. Se a dor nas costas vem acompanhada de perca importante de força na perna, perda de controle da urina, das fezes, dormência na região íntima, febre, perca de peso sem explicação, dor após um trauma importante, ou dor intensa que não melhora, só piora, você precisa procurar um atendimento médico com urgência. Esses sinais não são para causar medo, são para orientar cuidado. A maioria das dores nas costas não é emergência, mas algumas situações exigem uma avaliação imediata. E quando não existem sinais de alerta, ainda assim a dor precisa ser levada a sério, quando ela continua persistente, quando ela volta com frequência ou começa a limitar a sua rotina. Resumindo de uma forma bem simples, a dor muscular costuma ser localizada. Pode
pode aparecer depois de um esforço, postura ruim ou uma situação de tensão. Pode gerar uma rigidez, travamento e dor ao toque. E muitas vezes melhora com calor local, com relaxamento, movimentos leves e correção de carga. Já a dor relacionada ao disco pode irradiar, pode descer para o glúteo, perna e pé, pode vir com formigamento, dormência, choque, queimação ou até perca de força. Pode piorar sentado, ao inclinar o tronco, tossir ou espirrar. Mas nenhuma dessas informações deve ser usada para você se diagnosticar sozinho. Elas servem para acender uma luz. É preciso entender melhor essa dor, porque o caminho seguro não é tratar todas as dores nas costas como se fossem iguais. O caminho seguro é avaliar a causa, entender se é músculo, disco, articulação, nervo, sobrecarga ou uma combinação desses fatores. E a partir daí, montar um plano específico de tratamento. Às vezes o tratamento envolve controle de dor, da inflamação, envolve fortalecimento, às vezes melhora da mobilidade, às vezes fisioterapia, às vezes pilates, mudança de rotina, às vezes até um procedimento intervencionista para dor, mas o mais importante é não tratar no escuro. Dor nas costas não deve ser normalizada como idade. Também não deve ser tratada com medo como se fosse caso grave. Ela precisa ser compreendida, investigada e cuidada com seriedade. E se você convive com dor nas costas, se essa dor desce para a perna, trava sua coluna, limita sua rotina ou te deixa inseguro para movimentar, fale com a minha equipe pelo link da descrição e agende a sua avaliação. Dor nas costas não precisa comandar a sua vida. Com uma avaliação correta, cuidado e direção, é possível buscar mais movimento, mais confiança e mais autonomia.